Existem mais de 20 gatilhos mentais e a gente vai falar sobre eles sempre que tiver alguma oportunidade relacionada. Por que eu me habilito a falar sobre isso? Em função de um outro gatilho mental, que é o gatilho da prova, né? Quando você tem prova sobre aquilo que você está falando, que você está afirmando. Então, nos últimos 15 anos, eu atuei como coordenadora de venda interna e era mais que um televendas, né? Justamente por essa postura proativa e levando em conta os conceitos de venda interna. Aliás, até deixa aí nos comentários se você quer entender melhor sobre venda interna, sobre televendas, qual é a diferença, né? Alguma especificidade aqui que eu não deixei clara para você, então vai me ajudar muito eu poder ser mais assertiva aí com você. E essa prova, ela precisa ser uma prova importante, tem que ser uma prova relevante, uma prova de valor. E a prova que eu tenho de valor é os resultados, então, produzidos na minha gestão, que resultou numa representatividade desse setor de venda interna dentro do negócio como um todo. Então, era uma representatividade bastante substancial e importante, tanto na aquisição do número de clientes, no tipo de clientes e de faturamento. E por questões éticas, obviamente, eu não vou falar o nome da empresa, mas lá no LinkedIn tem todas as informações aí a respeito da minha trajetória. Então, o que eu quero dizer é que eu não surgi do nada, então tenho esse respaldo aí para poder estar aqui dividindo esse tema com vocês. E em vários momentos da vida e da venda, a gente deixa de usar esse recurso dos gatilhos mentais para ser mais convincente, para ser mais assertivo naquela ideia que a gente está tentando alcançar. Então, eu vou usar aqui um exemplo do gatilho mental da razão, 2 exemplos, né? Um bem simples e o outro relacionado a vendas. O mais simples, se você tem filhos ou já deve ter presenciado isso, se chega um exemplo, você diz para o seu filho, né? Se tem um filho pequeno, olha, 22 horas, 10 horas da noite, você tem que sair do celular, desligar e dormir, porque amanhã tem aula. Você deu uma ordem e espera que ela seja cumprida. Isso provavelmente vai gerar contestação, resistência para desligar. Se puder, vai enganar você. Aí na internet tem uns vídeos muito legais que mostram como é que as crianças fazem para poder continuar aí usando o celular disfarçadamente depois que está estabelecido aí o horário de dormir. E se você fala desse jeito, dificilmente ou com muita dificuldade você vai conseguir o seu objetivo. Se você falar com um consultor de vendas, olha, tá aqui a tua meta, esse aqui é o número, esse aqui são os produtos, tá aqui a relação de clientes, você tem informação aí, ou da indústria ou na internet, você tem informação dos produtos e boas vendas. Então, em nenhum desses 2 exemplos foi usado nenhum tipo de gatilho mental, que tem uma função importante, que é de entender e de convencer. Então, um exemplo, se você falar com seu filho, né, de outra maneira, olha, se você ficar até 22 horas, né, no celular, o seu cérebro, depois que você desliga, ele leva mais 1 hora, em torno de 1 hora, para desligar por completo e você entrar num estado de sonolência que ainda não é o mais profundo. Isso vai levar tempo, você levanta cedo e vai sentir sono, cansaço, não vai ter um desempenho legal, vai ter que sofrer depois, daqui a pouco se tem prova, vai ficar em recuperação ou não vai conseguir acompanhar e vai ter que estudar muito mais por conta disso. E aí, se tiver que passar por tudo isso, você vai ter que abrir mão totalmente do celular para focar em estudar. Normalmente aí tem motivos, tem razões que vão fazer esse seu filho aí repensar que não vai valer a pena, né, ficar no celular até tarde. Da mesma forma, o consultor de vendas. Então, se você
ao invés de só determinar, de dar uma ordem, cumpra-se o resultado, e você for conversar, trocar uma ideia, olha, nós temos esse número aqui para chegar esse mês, você tem X clientes, você atende X nichos, e com isso a gente pode fazer um plano, né? Um plano promocional em alguns momentos, em alguns produtos, e nós precisamos trabalhar um pouco mais, focar na qualidade na hora da abordagem, na hora de contar as nossas soluções para os clientes. Vamos falar um pouco mais de algumas características de alguns produtos que são importantes. E o que são características? Cor, altura, peso, líquido, sólido, tamanho, indústria. Isso às vezes ele é um arremate aí na venda, tipo de embalagem, porque às vezes aquela embalagem tem uma funcionalidade importante, ou ela não ocupa muito espaço, ou ela é fácil de abrir, ou ela tem aquele fecho inteligente. Tem motivos para destacar determinadas características. E depois vamos precisar também falar muito sobre benefícios. E o que são os benefícios, né? O que é um benefício? Benefício é aquilo que de fato resolve, né? Qual é a vantagem de quem adquire, para quem adquire aquele produto ou aquele serviço. Um outro exemplo também, digamos que você tenha lá embalagens impermeáveis, né, de isopor ou térmicas impermeáveis. Então isso é um produto de valor agregado, é um produto que tem um preço maior, mas ele tem umas vantagens que são incríveis, né? Por exemplo, eles não vazam, né? Um produto, um prato que tenha molhos, por exemplo, ele não vai vazar, um produto mais líquido ou uma sobremesa, enfim, mesmo aquelas que são fechadinhas, né? Então, chegar uma alimentação, uma refeição, um lanche de forma íntegra, isso faz parte do prazer de comer, isso faz parte da escolha e da entrega, né? De você chegar lá com uma embalagem que não esteja toda bagunçada, toda misturada. Até porque isso corre o risco de você ter um custo muito alto por isso, muito mais alto que o preço daquela embalagem de valor maior. Porque você chegar num cliente, o cliente pode devolver a mercadoria, porque ela não está acondicionada da maneira correta, da maneira adequada, está toda lambuzada, vazando. E você vai ter mais custo ainda, porque você vai ter que remunerar esse profissional que foi até lá, que voltou. Corre o risco do cliente simplesmente devolver, querer o dinheiro de volta e não vai mais comprar de você, ainda vai postar lá na rede social, pode até tirar uma foto da embalagem, como chegou, toda misturada. Isso é terrível para o seu negócio, para desfazer uma impressão dessa. Então, tem que tomar muito cuidado. E na hora da gente colocar isso para o cliente, é importante ressaltar esse tipo de benefício. O que ele ganha, né? E ganha e deixa é preventivo aí na questão de perdas também. Perdas, ninguém falou na palavra perda econômica, ninguém quer passar por isso. Um outro exemplo também, se você vende equipamentos, vamos supor uma bancada, né? Você trabalha com bancadas, atende aí as cozinhas e você vende bancadas aí especiais. Só que essa bancada que você vende, ela é de aço inoxidável com Corian. Corian ele é um composto resinado que torna a superfície impermeável, né? Ele pode fazer uma asepsia total, que ele não absorve água, e também ele impede a penetração de micro-organismos, né? Que pode contaminar os alimentos na hora da manipulação e isso chegar lá no cliente. Pode ser uma dor de barriga que já é o suficiente para fazer um super estrago. Então, nos dois exemplos eu pontuei e eu justifiquei, eu usei aí o gatilho mental da razão, assim como a minha experiência lá no campo de batalha.